eu tô me entendendo muito mais como um facilitador de pegar as pessoas pela mão e efetivamente qual é a mudança que tu tá na vida das pessoas com essa inovação. Aí tu começa a entender que essa cultura, ela tem que ser top-down. É muita Cláudia pra pouco banco, né? E a partir disso, se tu não tem processo, tu vai criar um grande manicômio. Esse episódio é um oferecimento da GI, Gestão Inteligente de Investimentos. Acesse o link que está aqui na descrição desse episódio ou fixado nos comentários e veja como funciona a antecipação de recebíveis. E a gente conta também com o apoio da Visia Óptica. A vida é feita de cuidados. Acesse o link e você vai ter acesso a um cupom de desconto de 10% em compras em qualquer uma das lojas da Visia Óptica. Contamos também com o apoio da Impulse. Acesse o link que está aqui na descrição desse episódio ou nos comentários fixados e receba um diagnóstico completo de geração de demanda para B2B no ambiente digital. E o apoio primordial também da Cultivo, uma empresa que une o olhar de estratégia, impacto e criatividade para comunicação e marketing. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o segundo episódio, então, do nosso podcast 20 e tantos anos. Os 20 e tantos anos que eu já expliquei suficientemente aí. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Arpini Valério. O Rodrigo é diretor de marketing e vendas na Vinícola Aurora. É publicitário formado pela Unicinos. Tem MBA na Fundação Getúlio Vargas em administração de empresas e também tem uma especialização em políticas públicas, finanças e investimentos estratégicos pela University of Chicago. Senhor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui, aceitar fazer parte desse projeto. Fiquei muito feliz que tu aceitou e espero que a gente tenha um papo que eu quero te ouvir mais do que eu falar, tá? No final das contas. Tu quer incrementar alguma coisa na tua apresentação aqui? Sim. Então, obrigado, Rodolfo, pelo convite, pelo espaço. Acho que a conversa que nós temos naturalmente já como amigos, né? Eu gostaria sim de incrementar, então. Eu sou músico também. Eu toco teclado. Eu estudei piano clássico desde os meus 4 anos de idade, então eu tenho um orgulho de falar nisso, justamente porque é uma coisa que através dos anos fez muita diferença na minha vida a música. Então, desde lá dos 4 anos que eu acabo estudando música. Sou pai da Maria Clara. Lindona. Marido da Franciele Toretti. E um amante de marketing, mais puro marketing, em todas as suas formas, semióticas, marketing de conteúdo, marketing de consumo, psicologia do marketing. Então, eu sou um apaixonado desse assunto que também tu lida, né? Tu sabe que eu vou dar um spoiler, mas eu futriquei em coisas tuas no LinkedIn nos últimos dias, de coisas que tu escreveu e que tu compartilhou para serem elementos que vão fazer parte da nossa conversa, porque algumas coisas são coisas que eu compartilho, enfim, da mesma visão e tal, e acho que elas vão ser enriquecedoras pra gente. O LinkedIn, como dizem, né? Mas é um espaço legal de compartilhar e consumir conteúdos relacionados à questão profissional, muito mais, né? Se tu te dispuser a fazer esse filtro que eu acabei de falar, tipo assim, tô indo lá pra pegar conteúdo realmente, tu encontra, né? Sim, muita coisa legal mesmo, né? Mas, cara, a pergunta mais legal que a gente abre todas as conversas é: onde é que tu tava 20 e poucos anos atrás? Há 20 e poucos anos atrás, 2005. 2005, eu morava em Porto Alegre. Eu trabalhava na DCS Comunicações como estagiário de atendimento e cuidava de contas como Olímpicos, Claro, AGCO, Banrisul. Então eu trabalhava numa grande agência de publicidade. A DCS não existe mais, né? Não existe mais. E eu tocava. Então eu morava em Porto Alegre. Eu morei 10 anos da minha vida em Porto Alegre. Então foram momentos de muito aprendizado. Então, exatamente em 2005, como nós estamos falando agora, que eu estava em Porto Alegre,
Não era formado ainda em publicidade e propaganda. Tava estudando. Você te formou em que ano? Eu me formei em 2007. E aí, o que acontece? Eram épocas diferentes. Eu morava em Porto Alegre, trabalhava durante o dia em agência, pegava o trem, ia para Unicinos, voltava de trem. Muitas vezes tinha show, muitas vezes não tinha show. Mas essa era uma dinâmica bem complexa. E é uma dinâmica que eu sabia que ia me levar a algum lugar e onde estou hoje, por exemplo, tá? Então é algo que a persuasão me mostrou na vida, que tu só consegue chegar longe quando tu caminha bastante. Que legal, que legal. Tu sabe que eu vou fazer duas reflexões. Uma de que eu me lembro dessa época, porque a gente volta e meia andava junto. Eu me lembro de eu ir no Dado e tal, de ir com o Evandro. Na praia. Isso, na praia, né? Cevaria, o clássico Cevaria. Isso, da gente, de eu acompanhar vocês tocando, porque o Eva é um baita amigão nosso, né, em comum, vocês tocavam juntos naquela época. Então eu me lembro dessa correria, assim. Mas uma pergunta que tem a ver com isso é... Tu tem clareza, assim, sobre princípios, valores, coisas que estavam presentes na tua vida naquela época? Seja tu começando na vida profissional ali como agência, nesse universo mais corporativo, mas as experiências de tocar, eu compartilho a mesma visão que tu, de que elas nos formam, né? Elas nos ajudam pra várias coisas, né? Se tu pra pensar sobre essas coisas que estavam acontecendo 20 anos atrás, tu consegue ter clareza do tipo assim, do que tu acreditava de maneira muito consistente, assim, naquela época, que tu continua acreditando até hoje? A pergunta é difícil essa, hein? Cara, eu acho que é uma sucessão de atos que nos levam a chegar onde chegamos 20 anos depois, como tu comentou. Com certeza a minha visão de mundo, ela mudou muito de 20 anos pra cá, principalmente na questão estudar. Eu sempre fui um curioso nato. Quando eu era pequeno, eu lia... como é que eu vou dizer? Enciclopédias. Uhum. Eu gostava de pegar a enciclopédia, abrir uma página, ler e saber sobre aquele assunto. Nada muito especialista, sim generalista. Então, essa curiosidade é o que acho que mais marcou e mais me fez crescer. E com certeza, 20 anos atrás, a curiosidade me fez alcançar feitos, como participar desses estágios, como eu falei, depois como contratado mesmo. E que me fez abrir a porta de voltar para minha terra natal, para Bento Gonçalves, para trabalhar desde então na Cooperativa Vinícola Aurora. E lá se vão 18 anos, hein, na Cooperativa Vinícola Aurora. Vinícola Aurora já, então é 18 anos. 18 anos. Então foi logo, tipo assim, tu fez o estágio, foi relativamente curto, daí logo tu já veio pra Aurora. Eu fiz 2 estágios, né? Eu fiz na 10 Propaganda, eu fiquei 6 meses lá. Tu trabalhou na 10 também, né? Isso. Aí eu tava fazendo 3 processos de contratação, um na DCS, um numa agência menor, acho que é a Ogilvy, e outra na agência interna da Unicinos. E eu passei praticamente nas 3. Mas foi a DCS que mais me chamou a atenção, justamente pelo tamanho dela, né? Então, é uma maior. Ela tinha, naquela época, um prédio inteiro em Porto Alegre, moinhos de vento. Moinhos, né? Era um negócio impressionante. E os profissionais que eu trabalhei naquela época lá são profissionais que foram pro mundo. Então, eu tenho colegas daquela época que estão na Suécia, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra. Inclusive, um dos colegas meus de trabalho naquela época era o Márcio Calage. Ah, que legal. Que era o filho do Calage, que era um dos proprietários da DCS. Então, eu peguei aquela época do Márcio como dupla de criação, com outro profissional muito famoso, eu não me lembro o nome agora, mas que despontou também nesse movimento. Então, pra te ver que até então era uma geração que buscava sempre esse conhecimento, buscava essa exploração, que entendia um mercado de transformação de publicidade e propaganda, não pro meio digital, mas já beliscando o digital. Então, naquela época era muito forte a questão do Orkut, né? Se não me engano. Então, era um Orkut que estava iniciando uma publicidade, uma digitalização da questão do marketing, mas não tinha tanto aprofundado. Então, foi uma época muito boa. E aí eu fui contratado, então, pela DCS como contrato CLT,
Mas logo em seguida apareceu esse processo, esse movimento que a Aurora estava se reorganizando internamente. Então, em 2007, através do Diego Bertolini, que era um amigo meu. O Diego trabalhava lá também, trabalhava verdade, lá, né? E acabou indicando o meu nome, sabendo da minha experiência e tal. Nessa época, na DCS, eu trabalhava já numa área que era chamada No Media, que lidava com PDV, com a questão da embalagem. E foi por isso que acabaram me atraindo aqui pra Bento, pra Aurora de novo. E desde então expandimos fronteiras, né? E tu é um entusiasta da história do digital, né? Tu traz isso há bastante tempo, né? Fui eu, por exemplo, que iniciei as redes sociais, digamos assim, da Cooperativa Vinícola Aurora. A questão do próprio site, que era era muito arcaico naquele momento lá. Então, fazer com que os investimentos no digital superassem, com o passar dos tempos, as mídias tradicionais, as mídias de massa, os out of homes também. Antigamente era muito forte os outdoors, mídias impressas, digamos assim. E quando teve essa virada do digital com um maior investimento que se faz também, foi um, digamos assim, um apostador, mas que no fundo deu muito certo justamente dos conteúdos que são consumidos hoje. Né? Sabe que quando eu comecei a preparar os conteúdos pra gente falar, tanto pra tua conversa como pra outras, assim, uma coisa que eu tenho pesquisado é, o que estava acontecendo no mercado da comunicação e marketing em 2005? Mas como a ideia do podcast é a história de 20 e tantos anos, talvez um pouco mais, um pouco menos que 20, tá tudo bem. O Facebook foi lançado em 2004. Ele não tinha estourado pra gente aqui ainda, né? Mas uma coisa que as minhas pesquisas me trouxeram, assim, é de que mais ou menos nessa época a gente estava começando a ver discussões de parar de ter só comunicação de massa e começar a ter ações nichadas, ações mais direcionadas. A gente estava ensaiando, assim, sair desse universo só das mídias tradicionais, das coisas tradicionais, né? E começando a surfar umas outras coisas, né? E aí eu vou te contar uma coisa, né? Para todos os convidados, eu vou compartilhar uma história que talvez a pessoa não saiba, de alguma coisa que a gente tenha vivido e que para mim foi marcante. Eu não vou lembrar o ano, se foi 2011, acho que foi 2011, quando a Aurora estava fazendo 80 anos. Foi naquele período que a Aurora estava fazendo 80 anos, a gente fez um projeto lá para vocês que foi o Natal do Baco. Verdade. Tu lembra disso? Lembro. Tá. Cara, e foi uma das coisas que... E é uma das coisas que eu carrego até hoje por uma crença até. Porque naquele projeto a gente fez um negócio que eu acredito até hoje, que é pesquisar bem, investigar bem o que tu vai fazer antes de propor qualquer coisa. E a gente fez um exercício de ir observar o turista turistando. E a gente observou que, cara, é uma loucura. O que eu vou dizer, eu não tô chacoteando nenhum turista, né? Mas qualquer coisa que tu contar pro turista, ele tá afim de ouvir uma história e de interagir com aquela história. Então, se a gente disser assim, e aqui com vocês, o microfone do nosso fundador, que fundou esse estúdio, as pessoas vão vem cá, tirar uma foto com o negócio, porque o turista, ele tá muito disposto a tu conduzir ele, né? E aí eu lembro que a gente observou isso e observou a história do Baco, de aproveitar o Baco. E é uma coisa que eu carrego até hoje, assim, cara, se tu tiver disposição de parar pra observar o que tá acontecendo, não só né, experiencialmente naquilo que a gente tá vivendo, mas o que tá acontecendo na sociedade, é um ponto de partida fundamental pra gente que trabalha com marketing. Não tem como sair sugerindo o que fazer se tu não tiver uma análise mais robusta no que tu tá te metendo, assim, onde é que tu quer interferir, ter essa capacidade. E pra mim é um case que me marcou até hoje, que me marca até hoje. Eu adoro falar desse projeto, mas é uma das coisas que eu acredito que são presentes no marketing, na comunicação até hoje. O que tu acha disso? Cara, eu acho que a observação é fundamental. Eu costumo dizer que o supermercado é um playground para marqueteiro. E é a melhor escola que tem. Então, desde que eu morava em Porto Alegre, eu ia no supermercado. Eu percebia,
Eu dava aquela olhada dentro da cesta das pessoas e falar, aquela pessoa comprou tal molho com tal queijo, mas a massa é uma massa cara. Então ele sabe que quer comer alguma coisa adequada. E isso, quando eu trouxe aqui pra minha ativação mais recente, cara, eu presto atenção nas pessoas que estão na gôndola. É algo que eu costumo dizer na minha terapia, que é um dos meus esquemas, que é o ser racional ao extremo. Mas ser racional nesse momento é estratégico. Se eu for emocional, eu sou capaz de cometer erros. Então eu tenho que perceber nuances, dados, a semiótica. Eu adoro essa palavra semiótica, e quando eu fiz a cadeira de semiótica na universidade, me abriu a cabeça de uma maneira absurda, né? Porque os sinais, o poder que uma cor, eu sou apaixonado por cores, o poder que uma cor tem pra decidir se a pessoa vai comprar aquela margarina ou não, é incrível. Tu já viu uma margarina com uma embalagem azul, por exemplo? Não, né? É mais vermelha, amarela. Não vou citar marcas aqui, até porque não teria que ter patrocínio, né? Mas, o marqueteiro falando. Recentemente, como eu assumi a área comercial da cooperativa, me fez ver também um outro lado. O lado mais racional ainda. Não adianta o marketing sonhar, falar que vai ser o produto da moda, da beleza, a cor que tá na moda, o Pantone que está naquilo lá, que eu vou levar pra uma embalagem que vai funcionar, que o cliente vai comprar, que... E aí o comercial vai falar assim, tudo bem, vamos colocar a vender. E se não vender? Então acho que também o lado da área comercial tem que ser muito bem presente. E eu percebo que já tá tendo muita mescla dessas duas áreas, principalmente nos últimos tempos, nas grandes empresas, quando efetivamente os marketings acabam assumindo os comerciais, as diretorias comerciais, porque eu nem me imagino um comercial assumindo um marketing com aquela dureza, com aquele movimento de vender, e o marketing toda uma construção de marca, cada degrau a ser subido é um degrau conquistado, então lidar com marcas também é complexo. Então acho que parte por essa parte de observação muito forte, como tu comentou, como observar, como entender a nuance, como clusterizar, ou seja, eu tenho uma amostra de 100, eu tenho que criar cada pacotinho com a sua informação e entender qual que tem mais, qual que tem menos. Mas aqui tem mais, eu vou direcionar tudo para aquilo lá, e aqui tem menos, vai ser ouvida. Então o marketing passa por esse movimento também de entender o indivíduo. Quando eu consigo entender o indivíduo, a rede social faz muito bem isso. Ela consegue classificar as pessoas por gostos. O algoritmo é genial. O TikTok, então, tem um algoritmo que para mim é o algoritmo não perfeito, mas é o mais próximo de entender e adivinhar o que aquele ser quer. Aí tudo fica fácil, né? O cérebro da gente foi feito não para ser confrontado, e ser para ser adulado, para ser entregue de mão beijada, literalmente. E quando um algoritmo consegue fazer isso, aí ocorre um problema que, ao meu ver, é muito grave, que é o brain rot, né? Que é o consumo de lixo, o consumo de qualquer coisa de 10 segundos, 8 segundos, por quê? Aí tu entra num ciclo aí que tu fica 1 hora, 2, 3 horas em cima do celular. Esse é o problema. E depois vamos voltar a falar disso, porque a gente tem filhos que a gente tem que viver, né? Cuidando disso e tal. Mas tem uma reflexão ainda sobre o que tu estava falando antes, que eu não sei se é uma falsa polêmica, mas a gente vivenciou muito discussões de isso que tu vai fazer é pra marca ou é pra vender? Tipo, como se fosse uma coisa antagônica, do tipo, isso que nós estamos fazendo é pra beneficiar a marca ou é pra vender? Tu acredita que essas coisas, elas andam de maneiras separadas e são atividades que devem ser respondidas de maneiras laterais, assim, ou tu acha que essas duas coisas andam juntas? Agora, olhando o lado do comercial e o lado do marketing, eles andam muito juntos. Eles têm que andar juntos. Essa é quase uma condição de perpetuidade ao longo dos anos, porque, como eu falei, tá mudando tudo muito rápido. E se os dois não se entenderem, não se conversarem, ficar nessa batalha de que o marketing vai lançar um produto e o comercial vai ter que vender, mas o comercial fala que o mercado não quer e o marketing fala que o comercial não vende, e aí fica essa briga, a eterna briga entre marketing e o comercial, as coisas não funcionam. Sabendo que no final do dia, se não vender
não tem marketing, não tem vendas, não tem empresa, é uma visão muito míope também. Porque eu tenho que vender hoje, eu tenho que vender amanhã, eu tenho que vender mês que vem, eu tenho que vender ano que vem, eu tenho que vender daqui a 5 anos. Isso só se faz com construção de marca. Eu participei da última edição lá do South Summit, não a desse ano, da edição do ano anterior. E teve lá o palestrante, aquele cara do... Putz, eu deveria ter trazido o nome, sou péssimo pra nomes. O cara do Apaixone-se pelo Problema, que é o cara do Waze, né? Que inventou o Waze e tal. E eu tenho uma crença muito grande de que, seja para o marketing, ou seja a gente pensando numa perspectiva de inovação, a gente, até porque a gente conhece o universo artístico, a gente gosta de glamourizar a criação, a inovação, como um exercício meio artístico, meio egocêntrico, mas dentro do universo corporativo ele tem que estar a serviço de resolver algum tipo de problema, né? Eu imagino a dificuldade que deve ser pra ti num universo do tamanho da cooperativa. Como é que a gente faz pra ter clareza de que tá todo mundo apontando pra tentar resolver o mesmo problema? Porque pra gente resolver um problema, todo mundo tem que concordar que este é o problema a ser resolvido. Como é que tu tem lidado com isso, assim, com diferentes disciplinas, com gente do comercial, com gente... Porque tu tá hoje surfando isso como diretor mesmo, né? Então tu vai demandar coisa que a fábrica, a galera industrial, né, vai ter que te ouvir, mas também tem a pressão da galera que é do mercado, enfim. Como é que você tem lidado com isso, assim? Cara, quando eu tava na agência lá, antes de vir pra indústria, eu tinha uma noção que nós levávamos lá, não fazia parte da criação, mas já fazia o atendimento, então eu apresentava as campanhas, as ideias, os caminhos a seguir. E lá, eu vou dizer pra ti que eu levei tanta cabeça no teto, de bater a cabeça no teto, de não andar com aquilo lá, porque era uma ideia que era esdrúxula. Só que os criativos falavam que era a melhor ideia do mundo, que ia vender, porque não sei o quê. Aí chegava o proprietário da determinada empresa e falava assim, vocês não estão entendendo. Isso funciona pra determinada situação. O que eu quero é pra resolver esse problema. Então, eu vou dizer que era tantos campanhas reprovadas e tal, que isso, quando eu vim pra Aurora, eu comecei a entender do que se trata. Que é uma crítica que eu fazia muito há uns 4 anos atrás, depois teve uma evolução boa na questão do design. Que os designers pensavam no céu, em Nárnia, na coisa brilhante, linda, maravilhosa, no céu com anjos e tal. E quando caía no chão de fábrica da indústria, via-se que não era possível fazer aquilo lá. Sim. Então é um choque de realidade. Isso me fez perceber que o design sem a visão industrial, ele acaba se perdendo. Então a publicidade sem a visão comercial, ela também acaba se perdendo. São duas visões bem distintas. E como tu comentou, como é que eu faço isso? Eu tô me entendendo muito mais como um facilitador de pegar as pessoas pela mão. Agora vamos sentar, vamos conversar. Então, são várias fases. A primeira fase é ninguém se entende porque todo mundo quer ser o dono da razão. Na segunda, o pessoal, comecei a ter insight que pode ser diferente. Mas não é o ideal. Então é uma construção que se dá dia após dia e sempre ouvindo as pessoas, muito mais do que falando. Eu tenho que botar elas conversarem. E aí me apresentarem uma solução a partir disso. Existe uma solução prática para isso? Não existe. Que nem tu comentou, uma teoria do Se Apaixone pelo Problema. Tem N autores, N livros, eu gosto de ler bastante. E cada um tem um movimento. O último que me chamou muito a atenção é o livro da Amazon. Que é Se Apaixone pelo Seu Cliente, uma coisa assim, que tem um método. Cara, esse livro é de 2 autores que trabalhavam na Amazon e acabaram saindo, enfim. E eles escreveram esse livro, mas acho que com o aval do Bezos, porque tem o logo da Amazon na capa do livro. E é um baita de um livro, cara. Esse aí eu recomendo. Que eu ouvi alguém falando sobre esse livro. Eu falei, eu vou comprar. Comprei na Amazon, óbvio, né? Mas é um baita de um livro, eu tô lendo ele. Então também desse movimento, apaixone-se pelos seus clientes. Entenda-os. Porque os problemas, eles podem ser problemas de processos, problemas interpessoais, problema de cultura da empresa. Mas quando toda empresa, toda cultura é voltada pro cliente, os problemas estão resolvidos.
E tu sabe que eu tava nessa de surfar pra fazer resgates históricos, né? Mas até sem a perspectiva de ser um podcast nostálgico. Não é esse o objetivo. Eu lembrei que o marketing 3.0 do Kotler, lá de trás, ele trouxe essa perspectiva de tipo, tá, vamos parar de chamar de consumidor e vamos começar a chamar de seres humanos, porque no final das contas são pessoas que têm expectativas, que têm anseios, né? E tem tudo a ver com o que a gente tá falando antes sobre a perspectiva da gente que estudou semiótica. Porque eu tô comprando uma garrafa de vinho, mas o significado dela não é só uma garrafa de vinho pra mim. Carrega mais significado do que isso pra mim, né? E aí, eu pensando, viajando nisso, assim, eu me deparei com um número que eu quero compartilhar contigo, que é de umas pesquisas que eu tava lendo e de coisas que tu compartilhou também, que a gente tá vivendo uma crise de confiança e autenticidade. As marcas estão vivendo crises de confiança e autenticidade. Até porque outro dia eu vi um estudo, né, das marcas de luxo, todas elas mudaram os seus logos e ficaram todas muito próximas uma da outra, né? Ficou todo mundo meio parecidinho uma com a outra. Mas porque veio todo mundo meio que homogeneizando tanto o comportamento como linguagem e tudo mais, né? 71% dos consumidores globais não se importariam se a maioria das marcas desaparecesse amanhã. 71% das pessoas. Isso é grave, né? Como é que a gente fica, cara? Isso é grave. É aquela velha pergunta. E se a tua marca desaparecesse hoje, o que faria na tua vida? Que falta ela faria na vida das pessoas, É uma provocação que eu faço interno na empresa. E se a Vinícola Aurora amanhã simplesmente não existisse prédio, não existisse produto, não existisse marca, não existisse nada? Como é que a tua vida seria? Apenas 18% dos consumidores confiam nas marcas para promover mudanças sociais positivas. Então a gente vive uma época, um período em que... Porque olha o antagonismo disso, assim. Eu tava lembrando de pesquisas que a gente consumia, sei lá, há 15 anos atrás, e tava começando a ter as demandas de que cada vez mais as organizações deveriam ser mais transparentes e tudo mais. E existia uma demanda, numas pesquisas que eu lembro da gente consumir lá atrás, de que as empresas iriam ocupar o papel do Estado. Porque existem demandas sociais que o Estado não consegue entregar. E que então essa carga estava sendo transferida para as empresas como uma expectativa, principalmente de aprendizado, de evolução, né? E aí o tempo passou e tá dizendo que as pessoas também estão desacreditando as marcas. Ou seja, eu lembro desse dado lá de trás, de que tinha uma expectativa de que as empresas fossem atender aquilo que faltava, e as empresas também não atenderam. Para onde é que vai? O que a gente vai oferecer enquanto marca para a sociedade, se não coisas que tornem a sociedade mais interessante a partir daquilo que a gente tem para fazer de diferença na vida delas com aquilo que elas consomem, né? Com tudo isso que tá acontecendo, pra onde é que tu como um cara que estuda e observa o comportamento digital com esse crescimento exponencial, né? Pra onde é que tu acha que tá indo, assim? Cara, o mundo tá confuso. O mundo está complexo. Hoje em dia não basta ter só propósito naquilo que se faz ou naquilo que se divulga. Tem que efetivamente levar pro mundo físico. Levar pra experiência. Então, esse pós-pandemia que nos mostrou que ia ser um novo... como é que eu vou dizer? Um novo normal. Um novo normal não aconteceu. Não teve, né? Teve uma experiência. Só que as pessoas se afastaram tanto. Era tanto home office. Era tanto isolamento. Era tanta falta de abraço. Tanta falta de mão. Que hoje em dia as pessoas estão se abraçando. Estão aproveitando. E a experiência se tornou o propósito. Então, quando tem uma experiência, seja no consumo do produto, seja numa experiência de marca, numa ativação, num shopping center, numa loja
própria, uma própria experiência visual num vídeo, uma experiência, como é que eu vou dizer, um evento. Por que nunca tiveram tantas marcas apoiando eventos como The Town, o Rock in Rio, o Planeta Atlântida, né? Que esse ano, se eu não me engano, teve 33 marcas que fizeram ativação internamente lá. Minha nossa. Exato. Então, são números que apavoram. Se eu não me engano, o Rock in Rio foi mais de 80, 90 marcas. Que tem o patrocinador master lá e tal. Só que... tem espaço para ativação. Tem espaço para ativações de qualquer marca. Neutrogena, Band-Aid, Ryder. Que loucura, né? Eu tô falando marcas aqui, mas não que tenham sido feitas ativações. Mas, cara, se tu pegar a lista de ativações, tu fala assim, cara, essa marca fez uma ativação, essa marca... Então, pro público que tá lá, é além da música. Uma vez o Rock in Rio era um estádio, 85, um estádio, um palco, luzes, público. Assista o show. Assista o show. Hoje em dia, um show não é mais um show. Ele tem toda uma aura que remembra isso. Os últimos shows grandes mesmo que teve aqui em Porto Alegre, os Rolling Stones, os mais antigos, Eric Clapton e tal, tudo tem uma aura por trás. E quantas ativações de marca tem paralelos a isso? Então o propósito por propósito, eu acho que ele fica muito no discurso. Mas quando eu faço o propósito e o discurso vai para um evento, vai para uma experiência que gera essa sinapse positiva, aí acho que é o checkmate de fazer toda essa união que tu comentou. Tu sabe que eu, quando a gente fala de propósito e tal, eu lembro do Eric, querido Eric, tomara que o Eric assista isso em algum momento. O Eric dizia o seguinte, purpose is the new sustainability. Porque tipo assim, durante um tempo a onda era tu dizer que tu era sustentável e tal. E aí a gente tá vivendo uma era agora que ninguém mais quer dizer que... Ninguém mais precisa dizer que é sustentável, mas todo mundo tem que dizer que tem um propósito, né? E virou um clichêzão, né? A Kátia Dalcin, da Santa Clara, ela me disse um dia assim, cara, o que eu mais recebo é ligação de agência dizendo assim, oi, tudo bem, eu tenho uma agência e nós trabalhamos com propósito. Virou um clichê, por isso que eu falei, a mesma coisa da inovação que tu comentou. A inovação. Somos inovadores. Cara, virou palavra comum. E efetivamente, qual é a mudança que tu tá na vida das pessoas com essa inovação? Então, o propósito também acho que tem que passar por um divã aí, pra justamente ter daqui a pouco uma nova palavra que é da moda dos marqueteiros, né? Que quando tu vai pra uma reunião, tu fala, temos um propósito alinhado a um planejamento, que é não sei o que. O que acontece na reunião, o cara é aplaudido. Mas sabemos que não é uma mentira, mas tem como melhorar esse ato, esse discurso, justamente para que não seja um ator apresentando um negócio que queira aprovar em uma reunião de conselho, uma reunião de diretoria, uma reunião com todos os funcionários, que vai além do que se vê mesmo, né? E eu acho que a gente tem vivido uma era, eu falei isso na outra edição, no outro episódio do podcast com o Paulo, né? De que a gente tá vivendo um período que a galera quer muito fórmula pronta, né? Quando eu falo de mim, assim, eu gosto de usar a analogia do tipo, cara, se tu vier me procurar dizendo assim, ó, Rodolfo, vem aqui, preciso da tua ajuda pra eu criar um propósito pra minha empresa. Eu vou te responder assim, cara, se tu já sabe que o que tu precisa pra tua empresa é criar um propósito, eu vou te indicar um cara aqui que cria propósito. Porque o meu trabalho não é ser farmacêutico e te entregar um remédio que tu já sabe qual é o remédio que tu quer. O meu trabalho é junto contigo, identificar o que efetivamente precisa ser feito pra tua empresa, ou pra tua marca, enfim, né? Então eu tô mais, sei lá, pra alguém que vai te ajudar no diagnóstico, como um médico, que daí juntos nós vamos encontrar não só os melhores remédios que tu vai encontrar na farmácia, como, cara, o que tu tem que fazer pra melhorar esse estilo de vida, né? Vamos botar uns exercícios aqui, porque se a solução sempre for remédio, é tipo mídia paga, né? Se tu achar que o resto da vida tu vai ir com mídia paga, cara, é sempre... Vai chegar uma hora que vai quebrar. Vai chegar uma hora que não vai ser suficiente, né?
Mas eu vou nesse caminho para te fazer um questionamento que é o seguinte: à medida que a gente pensa as coisas desse jeito, surgem várias fórmulas. Já sei, a solução para tua empresa é criar um propósito. Já sei, a solução para tua empresa é a gente aplicar uma metodologia vencedora aqui de tráfego pago. Não, os gurus vendem fórmulas para como produzir o conteúdo assim. Os gurus vão vender. Tem muita fórmula pronta, né? E aí a gente tá vivendo, no meu entendimento, assim, uma crise de pouca gente tá afim de entender o que tem por trás do problema que a gente tá tentando resolver, e muita gente afim de dizer, tá, mas me traz uma solução. Mas eu não sei ainda qual é o problema. Como é que tu tem lidado com isso? Porque tu também deve ser cobrado ou pressionado, tipo, tá, e aí, vocês estão usando a inteligência artificial lá na... Vocês estão vendo que tal coisa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. De que a galera acaba caindo nessa seara de usar fórmulas que estão sendo vendidas como a parte fácil. E não é, né? Fácil. Não, eu acho que existem fórmulas e fórmulas, né? Eu acho que testar é sempre bom. E uma fórmula que daqui a pouco funcione com a tua empresa, com determinada marca, daqui a pouco não funciona para outra. E muito bom a colocação que tu falou da questão do marketing não ser uma padaria, né? Não a padaria ser, é o quê, cara? Né? Eu quero um pão. Eu quero um pão integral. Eu quero um pão integral na chapa. Não, peraí. Isso não pode ser um menu que eu vou escolher o que eu quero e vai dar certo. Vai matar minha fome. O Lissandro da Vértice, ele que me ensinou essa expressão. Tomara que o Lissandro assista também. A gente tava tirando uma onda com isso uma vez e o cara disse, tu vira pro cara e pergunta, eu preciso de uma campanha. O cara vem e te pede, eu precisaria de uma campanha pra semana que vem. É com fritas ou sem que tu quer? Exatamente isso. Né? Exatamente isso, cara. Mas a gente caiu nessas ciladas em vários momentos enquanto marketing, né? Sim. Enquanto universo, né? Porque, tipo, se um dia alguém pediu me ver uma campanha pra segunda, alguém correu e fez pra segunda, né? Sim, mas eu acredito que é muito pelo processo em si. Porque, como eu falei, o marketing, ele tem toda essa questão filosófica, romântica, bonita, linda, maravilhosa. Romântica, principalmente, que pensa que o marketing é festa e away e Google e puffs no chão e tal, e sala de sinuca. Não. Um ambiente instagramável da MTV, assim, né? Isso. Eu acho que por isso que tem que se criar o processo e a cultura de entender esse processo. E aí, muito dizer não. Dizer não, né? Dizer não. Literalmente dizer não. Isso é uma coisa que eu falo internamente pro meu pessoal, porque historicamente, eu não sei como é que é nas outras empresas, mas o marketing é tem um problema, o marketing vai resolver. Tem um problema, a imagem, tem que fazer um quadro pra área de segurança da empresa. Marketing vem aqui e resolve. E aí tu fala assim, ok, pauta, prazo, prioridade. Não, mas eu preciso colocar amanhã porque tem auditoria. Começa a sentir, entendeu? Os detalhes. E a partir disso, se tu não tem processo, tu vai criar um grande manicômio onde tu não tem uma ordem, tu não tem um manual de identidade visual, tu não tem um processo que, tem que fazer uma criação, ok? 3 dias úteis, 5 dias úteis. Por quê? Porque só tem um designer. Não, mas porque o meu é prioridade. Aí tu começa a entender que essa cultura, ela tem que ser top-down. É muita Cláudia pra pouco banco, né? Isso. Por isso que eu entendendo esse processo e passando por todas as fases, desde assistente, analista, depois gerente, agora como diretor, eu tenho como entender que eu tenho que prevenir e eu tenho que ajudar muito essa área, o marketing, porque é uma área que, ao contrário do comercial, que já é uma área comercial que já tá desde o primeiro dia da Aurora, acho que a área comercial tá vendendo. O marketing como conteúdo, como processo e como investimento é muito recente. Entendeu? Então, lá na tua realidade. Na minha realidade. Não que a Aurora não fazia marketing, antigamente fazia muito e fazia muito bem, era pioneiro em vários assuntos. Mas sabemos que, dependendo a gestão, entende-se como marketing como um custo. Simples. Eu não. Eu entendo como uma poupança. Que eu vou investindo, graduando, mas é algo que vai guardando essa proporção. E aí sim,
a marca tendo uma boa positivação na cabeça das pessoas, com certeza vai fazer diferença na hora de escolher o produto na gôndola. Então, é uma poupança que tu vai colocando, tu vai investindo de maneiras muitas vezes certas, muitas vezes erradas. Acho que o marketing ultimamente, os que mais chamam atenção, mais dão certo, são os mais disruptivos. Quer dizer que vai dar certo? Não. Não quer dizer, Tem né? tantas campanhas, tantos rebrandings que são horríveis, que são péssimos, e as empresas dão um passinho pra trás. Então também tem que ter essa visão de que não vai dar certo sempre. Tem aquele case histórico da Suquita, né? Tu lembra da campanha do tio da Suquita? Sim. É. Aquela campanha foi incrível, super lembrada e tal, né? E não mexeu uma vírgula na venda. E era mais falada, era engraçada. É. Teve continuidades, tipo do Bombril, né? É. Que teve vários episódios e tal. É. Não, mas eu ia fazer um outro gancho com o que tu tava falando. Pô, tu tá 18 anos lá e tu te formou mais ou menos perto de quando eu me formei também, assim. Teve algum momento, assim, desses últimos 20 anos, então, porque a gente tá falando de uma trajetória muito parecida de tempo, eu e tu. Teve algum momento que tu olhou, tava acontecendo alguma coisa, tava vivenciando alguma coisa, e tu disse assim, cara, é isso aqui que eu quero fazer pra minha vida. E tipo assim, putz, acho que... Porque eu passei por situações assim, de eu me dar conta do tipo, cara, olha que legal que tá acontecendo. Olha aqui, a gente mexeu aqui, mexeu ali e tal. E esse negócio que deu certo. Putz, é isso que eu quero continuar fazendo na minha vida. Teve algum momento pra ti, assim, que seja legal tu contar? Cara, teve sim. Eu comecei estudando não publicidade e propaganda. Eu estudava engenharia de alimentos. Sério, cara? Eu não sabia dessa parte. E eu passei praticamente 2 anos e meio. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Então eu entrei efetivamente novo. Uhum. E eu não sabia o que eu queria. Não sabia o que eu queria. Eu gostava de desenhar. Eu já era músico naquela época, antes de entrar na faculdade. Então eu tocava com a Banda Nacional Kid desde os 13 anos de idade. Então é algo muito surreal também. Pensar nos dias de hoje, uma criança, um pré-adolescente, um adolescente com 13 anos ser liberado pros pais pra tocar na noite. É o Frederico. Eu tocava com 13 anos no Joy, no bar do Joy em Garibaldi. Inadmissível hoje, entendeu? Tô ligado. E aí, como é que eu vou dizer? A partir disso eu comecei a estudar então engenharia de alimentos, porque eu não sabia o que eu queria. Só que eu gostava muito dessa parte elementar das coisas, de montar, dos sabores, por aí vai. Aí chegou não na metade, mas aí pelo segundo ano e meio, depois de fazer matemática financeira, matemática financeira não, matemática... Ficou 2 anos e meio. 2 anos e meio. E fazer aquelas cadeiras de engenharia... Desculpa os engenheiros aí, pessoal, mas meio que eu não era dos números. Uhum. Não era dos números. Aí um belo dia eu falei assim, vou trocar de faculdade. Não pedi pra ninguém, não falei com ninguém, simplesmente fui na reitoria lá da Unicinos e falei, quero trocar. Como é que funciona? Ah, não, é só assinar papel aqui. Fechou. Troquei. Feliz. E a partir daí eu comecei a perceber que o meu mundo, ele era um mundo que era um pouco, podemos dizer, o filme do Mágico de Oz, que era preto e branco até um certo ponto, e a partir daí tudo ficou mais, fazia mais sentido. Não que a publicidade e propaganda tenha os seus defeitos também, porque eu cheguei na metade do curso e falei, cara, agora que eu tô na metade eu vou terminar, mas que curso crítico, bem crítico, sabe? Porque era tantas cadeiras, tantas coisas mais bobinhas e tal, mas que no final das contas fizeram sim a diferença, que daí eu comecei a entender sim que é uma faculdade que ela é muito mais fora da caixinha, digamos assim. Publicitários me entendem aí, mas era muito mais fora da casinha, porque fazia umas cadeiras que não que era uma matação, mas era uma coisa muito mais simplificada, fazer os trabalhos de fotografia, fazer umas coisas. E eu falava, cara, e pagando a faculdade, tipo, cara, um crédito desse é caríssimo, eu fazendo a aula de fotografia pra fazer um negativo, positivo e tal, e é só isso. Não, é só isso. Eu falei, meu Deus do céu, psicologia das cores, filosofia. Bom, filosofia eu amei fazer, né? Mas na metade do curso eu falei assim, cara, mais esse curso, vamos terminar, né? Mas acho que foi na mudança, assim, que eu percebi que eu comecei a fazer coisas que eu gostava.
Então nessa mudança depois, quando eu tinha meus 18, 19 anos por aí... E aí tu já tava estagiando? Não. Ainda não? Não. Eu fiquei um bom tempo ainda com a música e estudando, até um ponto que eu cheguei e falei, eu vou me formar, eu vou me formar, não vou ter feito estágio, não vou ter feito nada. Eu falei, vou buscar um estágio. E aí eu fui, aí comecei. Era muito complexo no início, porque como eu tocava muito de noite, e chegava lá pelas 1, 2, 3 da manhã, e no dia seguinte tinha que trabalhar, muito, né, cara? Nós tocávamos bastante. Então eu tive que aprender a lidar também muito com a questão da noite. Então, a noite, depois de um tempo, tu percebe que ela te consome muito, né? Então a noite ela é boa e tal, mas ela te consome muito, muita energia. Porque o teu dia seguinte, ele praticamente fica meio zoado, né? Então, a partir disso, eu comecei a perceber esse valor que tinha uma boa noite de sono, uma alimentação, a questão de beber pouco álcool ou nada de álcool. E aí, quando apareceu essa oportunidade de vir para Bento Gonçalves e largar uma carreira, entre aspas, de 10 anos, um hobby, pode-se dizer, uma parte da minha vida que, desde os 4 que eu tocava, eu comecei a fazer pesos. Eu falei, eu vou voltar pra minha casa, eu vou voltar pra casa, pra cidade que tem o meu pai morando lá, então ainda. Então, foi o segundo momento que eu mais me brilhou o olho, foi nessa movimentação. E esse primeiro, segundo, terceiro ano, assim, que eu voltei pra Bento Gonçalves, que foi genial, foi algo surreal de bom, assim, sabe? Eu lembrei de 2 histórias minhas, vou contar uma bem rápido, assim. Mas eu passei, de alguma forma, por isso, logo quando o Frederico nasceu, né? Porque naquela época eu tava começando a agência, tinha acabado de sair da Criare, tinha aberto a agência, tinha começado a dar aula na faculdade, abrindo a agência, dando aula na faculdade, e a gente tava começando a tocar bastante com o Ópera Pampa, com os guris Farinas. Beijos. E a Renata engravidou. E aí eu fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, né? Abrindo a agência, dando aula na faculdade, e foi uns 2 anos assim, né? E tocando com a Ópera Pampa. E aí rolava umas conversas minha com a Renata assim, de, um dia vai chegar o Rodolfo em casa e o Frederico vai dizer assim, mãe, o rapaz do porta-retrato tá aí, ó. Chegou aí, cara, não parava em casa, né? Daí eu tive que fazer um momento tipo esse, como tu fez, assim, do tipo, vou ter que escolher alguma coisa, vou ter que dar uma diminuída aqui. Mas ainda assim, eu acho que a arte tem um papel super importante na minha formação, assim. A arte ainda é uma das coisas às quais eu recorro quando o meu repertório que tá aqui em cima da mesa agora acaba. Eu preciso pensar de uma maneira um pouquinho maior, de uma maneira um pouquinho mais ampla. Eu recorro à arte, assim. Que papel a arte tem ainda na tua vida hoje, assim? O que ela cumpre, que papel pra ti? Cara, ela é a minha companheira que vai pro caixão comigo. Então é algo que eu, por um momento lá, quando eu saí da banda em 2007 lá, que eu acabei vindo pra Bento, eu falei, cara, agora acabou, né, banda e tal. Mas eu percebi que tinha uma continuidade, que aquilo não ia sair tão fácil da minha vida. Tanto que eu voltei e já comecei a tocar com outras bandas. Inclusive, nessa trajetória aí, a banda que eu ainda toco hoje, que é a Farina Brothers, beijos. Farina. Parafraseando. Mas a arte pra mim, cara, é quase como uma das terapias que eu tenho na minha vida. Uma terapia é cozinhar. Tamo junto. Outra terapia é trabalhar. Eu levo como uma terapia. Outra terapia é a terapia. A música talvez seja a principal terapia da minha vida. A leitura, eu adoro ler. Já li muito mais filosofia, mas hoje mais temas contemporâneos mesmo. Então são terapias que fazem parte desse grande equilíbrio que chamamos vida e que nos ajuda a levar os dias à frente. Que é acordar amanhã, de saber que o coração vai estar batendo, que eu vou estar respirando, que o sol vai nascer, que eu vou ter uma família, que eu vou ter um trabalho. Então, da mesma forma que nesse movimento eu tenho tudo, eu posso não ter nada, mas a música vai continuar não como um dom, como as pessoas falam. Nossa, o que eu vejo muito ainda hoje é as pessoas, principalmente os adultos, falar:
eu deveria ter aprendido um instrumento musical. Porque quando eu comecei, eu fazia violão e tal, mas eu não pegava os dedos. Eu estudei piano, aí eu fiz 2 anos, mas quando eu tinha que estudar um pouco mais, eu desisti. Aí eu falei assim, eu não desisti. E aí quando eu falo isso, eu falo assim, tu quer aprender violão, tu quer tocar violão, depende de ti, não depende da tua esposa, não depende do teu marido, não depende dos teus filhos, depende de ti, leva isso pra vida. E eu também, da mesma forma, eu conheço outras pessoas, adultos, que sim, assumiram esse compromisso e estão tocando violãozinho. Dá tempo, né? Estão tocando piano, dá tempo. É. Então, eu indico pra todo mundo, quem estiver ouvindo esse episódio aqui especificamente, que se tem vontade de tocar um instrumento musical, aprenda, pelo amor de Deus. Tempo, né? Isso é vida, isso é solução, isso é milagroso. Tu sabe que, te ouvindo falar sobre tu vai levar a música pro caixão, eu tenho uma coisa assim que é de que a música, ela cumpre um papel na nossa vida de nos trazer vários benefícios. Vou dar um exemplo assim. Tô estressadão com determinado assunto e tal. Tô batendo com a cabeça contra a parede, tô aqui tentando resolver umas coisas, tô responder e-mail, sei lá. E tô vendo que eu tô bugado aqui, que eu não tô conseguindo. Cara, uma das coisas que me traz pro chão é pegar o violão, dar 2 tocadas, assim, brincar um pouquinho. É quase como se fosse um momento de reequilíbrio, assim, né? De trazer pro centro, assim. Só que a música, a música e a arte, assim, ela tem uma coisa de que ela não nos pede nada em troca. Tipo assim, olha que legal, tu tá mal e aí tu vai lá e usa daquele negócio pra ficar bem. Tu fica bem. E esse negócio não te pede nada em troca. Exatamente isso. E o efeito colateral disso na questão descompressão, né? Eu lido como sempre uma panela de pressão. É a mesma coisa que tem uma máquina, um computador que tá lá com 50 abas abertas, 5 Excel e ele trava. Então, como tu faz, tu tem que resetar, religar. E a música tem esse movimento. Seja tocando, seja ouvindo. Exato, também, né? Então, eu acho que praticamente 95% das pessoas que vão consumir esse vídeo, daqui a pouco não tocam. Ou vou ter um grande público de músicos também. Mas percebam o valor da música na vida de vocês. Sim. Quando vocês estão trabalhando, tu bota aquela música de foco. Quando tu quer agitação, exercício, tu bota aquela música agitada. Quando tu quer domingo de manhã, que tu quer só tomar um chimarrão, tomar um café, fazer um carinho no cachorro, ler o jornal, falar com a esposa, tomar um café com a filha, tu bota aquela musiquinha lá, Sunday morning, assim, sabe? Sunday morning vibes. Cara, a música transforma vidas. Isso eu tenho pra mim que é a arte, relevante, né? E só quem experiencia, por isso toquem, né? Por isso consumam arte, por isso... Só quem experiencia isso que a gente tá falando é que tem como saber o benefício que isso traz, né? Pra gente. Um dos conteúdos que eu vi que tu compartilhou é a influência da parentalidade no universo corporativo, né? Como é que tu enxerga isso, assim? Porque eu vejo, eu tenho clareza de que quando eu reflito sobre meu papel como pai, como marido da Renata, como pai do Frederico, do Henrique, eu sei o quanto isso influencia nas minhas atividades, não só por eu querer me remunerar delas, mas o quanto é importante que eu desempenhe uma coisa ali que os meus filhos sentam orgulho, que, enfim... O meu papel como pai na minha vida profissional, ela tem esses ganchos, assim. Como é que funciona pra ti? Cara, eu venho de uma família em que meu pai e minha mãe foram... era uma época que se estudava muito. Então meu pai tinha 3 faculdades, minha mãe tinha 3 faculdades, minha mãe tinha passado em concurso federal, concurso estadual. Então eram pessoas que se dedicavam muito a esse movimento, como tu comentou, corporativo, parentalidade. Mas da mesma forma, afastava muito. Meu pai, ele faleceu em 2021,
Ele comentava sempre, nos últimos anos da vida dele, que ele se arrependeu muito de ter trabalhado tanto. Porque eram outras épocas, eram décadas de 80, de 90, que trabalhar era bonito. E efetivamente os filhos eram criados. E meu pai falava que ele saía antes de nós acordarmos e voltava para casa depois que nós estivéssemos dormindo. Isso foi por muito tempo. E ele se arrependeu. E o que teu pai fazia? Ele era diretor da Rinaldi. Ah, tá. Então ele trabalhava muito, ele viajava muito. E óbvio que nós percebíamos isso, né? Aí no final de semana se aproveitava e tal, mas ele contou muito esse arrependimento. E eu trouxe muito pra minha vida presente isso. Ou seja, o momento que eu tenho pra aproveitar com a minha filha, eu vou aproveitar. Não tô deixando de viajar, tô trabalhando nos momentos que tem que trabalhar. Eu sei a hora de dizer não pro trabalho, mas nunca que eu vou me afastar do meu trabalho. Afinal de contas, eu tô num cargo de liderança sênior, digamos, da empresa, né? E com certeza para minha filha vai também ser um exemplo a ser seguido, justamente da questão de ordem, de propósito, de dinâmicas, mas muito mais leve para ela, porque eu tenho esse tempo com ela. Eu gosto de chegar em casa e ter ela lá, dar janta para ela, como nós estávamos comentando, né? A importância desses momentos. São pequenos momentos. Podem ser segundos, Rodolfo, mas fazem diferença na vida das pessoas, das crianças, principalmente. E com certeza ela vai levar pra vida nessa como um pai que sim trabalha, sim viaja, sim fala com várias pessoas, sim fala com vários públicos, mas que tá presente, que vive isso. Então, eu acho que são aprendizados, são gerações diferentes, tá? Então também que tem que se levar isso pra vida e que fazem total diferença na relação. Então tu percebe que tem uma relação quase mútua de confiança por entender sim o meu papel, que eu não posso ficar o dia inteiro com ela, porque o pai tem que sair, o pai tem que trabalhar. E eu nem toquei na questão de remuneração, como tu comentou, entendeu? Então também entender que sim é necessário, que sim no futuro tu vai trabalhar e começar a conversar o que tu gosta, como é que tu gosta, vamos ver determinado assunto, vamos trabalhar. Então também a parentalidade versus a institucionalidade acho que caminha junto justamente para para ser um exemplo, né? Eu acho que é muito por aí. Que legal. Cara, e uma pergunta que eu queria ter feito antes e acabei esquecendo, assim. Quando tu olha pra trás dessa trajetória, tu falou de várias coisas legais aí, de crescimento, de desafios legais que tu teve. Qual foi o momento mais difícil? É uma pergunta que eu tô fazendo pra todo mundo, tá? Cara, o meu momento mais difícil, mais complexo... profissionalmente. Como profissional foi em 2023. Quando a Aurora... foi envolvida no processo como é que eu vou dizer? Ter sido acusada de trabalho análogo à escravidão, não diretamente, mas através de uma terceirizada, né? Foi um momento tão complexo que eu tentei buscar sentidos, o que eu estava sentindo em relação a aquilo tudo, mas de uma maneira pessoal, assim, sabe? Separando a empresa. E eu vou te ser sincero, cara, eu senti o que eu senti quando meu pai faleceu, em 2021. Então, um sentimento de luto muito pesado. E isso, naquele momento, pode ter me deixado em choque justamente para agir, porque tinha que agir, tinha que resolver, tinha que encarar as coisas como realidade mesmo, né? Assumir o que tinha que assumir e daqui a pouco afastar o que não... Nesses momentos aí... Todo mundo fala tudo, sim, só que sem muito direcionamento. Com clareza aquilo que não nos cabia, assim. Que não nos cabia, isso. Então, quando eu percebi isso, eu percebi que sim, eu tava repetindo meu pai, porque eu saía às 7 da manhã e chegava às 11 da noite. Porque era muita coisa, muito bombardeio, muito trabalho. E aí eu comecei a me sentir mal. Aí eu comecei a buscar esse sentimento e eu falei, cara, eu tenho um sentimento de luto, cara. É uma relação muito profissional de empresa, eu entendo a necessidade dela naquele momento, mas também eu entendi que era uma coisa que eu não conseguia separar totalmente. Então, a empresa que eu tô trabalhando faz parte da minha vida e a minha vida faz parte da empresa que eu tô trabalhando. Até o momento que eles até o momento que eu não fizer mais parte. E a partir daí, então, tem que ter toda essa noção de separar as coisas, justamente como tu comentou da Criar, que são momentos distintos, óbvio, são maturidades distintas, né? Mas efetivamente esse momento aí pra mim foi... eu cheguei no final de ano e falei pra minha equipe, falei, enfim, pra minha esposa, que foi o pior ano da minha vida.
Cara, tu sabe, deixa eu te fazer um comentário, só, desculpa te interromper, tá? Mas eu tava junto contigo nas nossas rodas de conversa, momentos, né, enfim. E eu não te enxergava, tipo assim, eu não te enxergava dessa forma. Porque, claro, de maneira lateral e por outras perspectivas a gente acompanhava o que estava acontecendo, né? Mas eu ficava admirado com a clareza que a gente conversava sobre as coisas e como a tua fisionomia tava firme, tu tava de cabeça erguida, de ombro erguido, sabe? Tu tá falando de uma coisa que de como tu tava te sentindo. Mas aqui de fora, eu dizia, cara, o cara tá reagindo bem, cara. O Rodrigão tá bem lá, ele tá... Só quem viveu mais intimamente acaba entendendo essas coisas. Minha filha, minha esposa. Mas aí quando eu percebi isso, aí eu falei, cara, freio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, como tu comentou, as coisas começaram a ter os seus andamentos normalizados. E da mesma forma, como foi uma coisa... O pior ano da minha vida, talvez tenha sido o melhor. Porque me aproximou de tanta coisa de realidade, de efetivamente do que vale a pena perseguir, do que vale a pena buscar pra si e pras pessoas que se têm ao redor, que tu começa a separar muita coisa. Claro. E aí tu começa a dar muito valor pra pequenos atos, pequenas coisas. Como eu falei, um domingo de manhã, uma janta entre amigos. Cara, isso aí não tem preço, cara, e se leva pro resto da vida, né? E tu sabe que a reflexão que eu quero fazer aqui pra gente ir se encaminhando é de que, de novo, eu sei como tu é um cara interessado em estudar as transformações que estão acontecendo, como elas impactam diretamente o negócio da Aurora. Eu já te vi falando várias vezes sobre as questões de como o consumo de álcool diminui em algumas gerações das mais novas, enfim. Mas se a gente olhar pra trás, tu tem clareza quais foram as coisas que ficaram mais cristalizadas em ti e que tu sabe que vão te ajudar a enfrentar o que vem pela frente e que tu tem estudado bem o que tá vindo pela frente aí, sob a perspectiva de inteligência artificial, de transformações da sociedade e tal. Tu tem clareza de o que veio lá de trás e que vai continuar contigo pra te ajudar a enfrentar as coisas que estão aí pela frente? Pra ser sincero, não tenho clareza. Não tem clareza? Não. E uma coisa que mais me surpreende, que mais me dá vontade de continuar estudando e observando e conversando, entre outros assuntos, é que eu vou fazer eu não sei se esse podcast vai pra fora do Rio Grande do Sul, mas eu adoro quando os butiá caem no meu bolso. Porque, tipo, eu sou muito encarado nisso aí. Então, as minhas crenças que eu solidifiquei, umas vezes eram as crenças, crenças. Hoje em dia são crenças que elas são dissolvidas em determinado conteúdo, determinada experiência, determinada marca. Revisa tuas crenças com facilidade. Eu tento revisar elas com facilidade. Não é fácil. Mas como eu falei, quando eu percebo que os butiá cair do meu bolso é uma coisa positiva, que faz eu mudar daqui a pouco uma visão, mudar um eixo, eu percebo que estou me adaptando. Estou percebendo e adaptando. Mas então talvez isso seja uma das coisas que tu vai carregar. Sim. É a capacidade de se adaptar. A capacidade de entender também que conteúdos que daqui a pouco fazem sentido ou fizeram sentido há 10 anos atrás não vão fazer mais. E depois da pandemia eu vou chutar, tem um negócio que é uma mudança de comportamento que demorava 7, 8, 9 meses para acontecer com investimento, com coisas. Hoje em dia, dependendo o formato, em 2, 3 dias tu destrói um castelo, tu destrói uma marca, tu destrói uma pessoa. Olha só, antigamente tu demorava um monte de tempo, um monte de gente loucura, batendo, né, antes da pandemia, e depois eu acho que o ser humano se adaptou muito rápido a essa pandemia. E nunca esteve tão preparado para a próxima pandemia, né? Pode durar 5, 10, 20, 100, 200, 300 anos, mas já foi mais acostumado em relação a uma pandemia, por exemplo, como a gripe espanhola lá de 1900 e alguma coisa, que ela não tinha jornal, não tinha internet, não tinha comunicação, não tinha... Hoje em dia o ser humano reagiu muito rápido. E esse reagir muito rápido me faz
ter essa noção de que nós temos que entender os sinais que vêm e reagir. Reagir. Se tu for muito dogmático e seguir o que tu acha certo porque eu acho que é o certo e eu não vou mudar a minha opinião, tu tem grandes chances de errar. E isso pode ter um custo muito grande. Que legal, que legal. Cara, tu vê, a riqueza do que a gente vai fazer aqui com esse podcast é que a gente acabou de fazer uma outra conversa com um cara que disse completamente o contrário. Mas absolutamente o contrário. Mas enfim, as argumentações dele surfaram por perspectivas bem diferentes do que a gente fez aqui, mas acho que essa vai ser a riqueza, assim. Cara, estamos com o nosso tempo já pra lá de Bagdá. Rodrigo, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado a Fran e a Maria Clara que seguraram as pontas de abrir mão de ti por 1h30 aí hoje. Beijo, Fran. Beijo, Maria Clara. Hashtag tamo junto. Cara, obrigado mais uma vez. Obrigadão, é. Parabéns por tudo que tá acontecendo aí na Aurora. A gente acompanha o teu desempenho frente a todo esse desafio que vocês passaram e eu acho que tu tá de parabéns mesmo. Então, gente, esse foi o segundo episódio do nosso podcast 20 e tantos anos com o Rodrigo Valério, que a gente teve mais de 1 hora de papo aí. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou até agora. Até a próxima. Que momento, tio. Sobe o som, né? Sobe o som. Sobe o som.